dupla Grenal no Campeonato Brasileiro vai depender muito das primeiras rodadas. Eu vejo que na abertura do Campeonato Brasileiro não existe nenhum time assim que se apresente nesse momento como muito à frente dos demais. O Corinthians é sempre um time que quando sai da Libertadores, tem um fracasso no primeiro semestre, ele costuma, até pela característica do seu treinador, costuma no pontos corridos crescer muito. Mas a gente não dá para apostar hoje no Corinthians como grande candidato, pelo que fez, não chegou nem à final do Paulista e saiu nas oitavas da Libertadores. Se a gente pegar o Atlético Mineiro, é um clube que está forte. Mas o Aguirre já lá no Mineiro perdeu o Campeonato Mineiro por essa história de poupar jogadores. Se ele fizer isso no Campeonato Brasileiro, vai acontecer com o Atlético o que aconteceu com o Inter no ano passado. Vai dar adeus ao brasileiro. Então depende muito de qual decisão vai tomar o Diego Aguirre. Se a gente pegar lá no Rio de Janeiro, o melhor do Rio foi o Vasco da Gama, que está na Série B, não disputa, portanto, essa mesma competição. O Flamengo está muito mal, o Fluminense é um time limitado. A gente for ver lá em São Paulo, além do Corinthians que a gente falou, São Paulo está na Libertadores, mas é um time que teve altos e baixos, também não chegou na final do Campeonato Paulista. Talvez o Santos seja o melhor time de São Paulo hoje, mas está aí com 3 jogadores titulares convocados para a seleção do Dunga e mais 2 da base na seleção olímpica, então já larga em desvantagem. Então eu vejo que não há nesse momento nenhum chamado bicho-papão, então vai depender das rodadas iniciais e a dupla Grenal pode, dependendo do que fizer nos primeiros jogos aí, se colocar entre aqueles que vão disputar o título. O Grêmio precisa de um zagueiro urgente, que o Grêmio não teve em toda a Libertadores, O Grêmio não tem hoje bons laterais. O Ramiro até dá conta do recado na lateral direita, mas a lateral esquerda está em aberto. O Grêmio tinha um bom jogador na lateral esquerda que não recebeu chances e parece que até saiu do clube, que é o Júnior. Então vai ter que contratar um lateral. Um zagueiro e um lateral, pelo menos, o Grêmio precisa. E acho que precisa mais de um jogador do meio para frente, um meia que faça aquela ligação com o ataque. O Juliano é um jogador muito inconstante, se lesiona demais. E acho que o Grêmio tem um reforço também em casa que precisa jogar, que é o Lincoln. O Lincoln precisa jogar, às vezes que teve chance, mostrou muita qualidade, mostrou ser um jogador decisivo, que fez gols importantes, então ele precisa jogar mais. O Internacional, se a gente pegar o primeiro semestre do Inter, o Inter dentro do próprio gauchão ele teve muitas dificuldades, chegou em terceiro na primeira fase, mas é inegável o crescimento do Inter na fase decisiva. Agora, sempre quando tem um adversário mais difícil, isso complicou um pouco. Se pegar o jogo com os 2 jogos com o São José, o Inter empatou em casa, ganhou 1-0, apertado lá no Passo da Areia. Os jogos que o Inter teve contra times da primeira divisão, Grêmio, Fluminense e Coritiba, não venceu nenhum deles. Então o Inter também, a gente não tem uma avaliação muito precisa, mas o Argel dá a impressão de que arrumou a questão da defesa. Agora, o Inter não é um time ainda que se impõe diante do seu adversário. Ele ganhou de 3-0 do Juventude, tu vê que não tem assim uma dominação do Inter em cima do Juventude. Ele faz os gols, é um time pragmático. Acho que no Brasileirão precisaria de um pouco mais de qualidade. Reforços para o Inter, eu vejo também a questão do ataque no Inter. Acho que a defesa e o meio-campo ali, até a questão dos volantes, parece que está ajeitado. Mas o Inter hoje tem o Andrigo. Se o Andrigo sentir alguma coisa, quem é que entra? Que é o jogador para entrar ali no Internacional. Está faltando mais alternativas. E no ataque é a mesma coisa. O Inter tem o Vitinho e o Sacha. Mas é pouco, o Valdívia vai voltar, mas tu quer mudar um pouco a característica do time, botar um centroavante de área, tu não tem esse jogador. Então acho que o Inter precisa de pelo menos aí um jogador do meio para frente, um meio campista, e precisa de 2 ou 3 atacantes para reforçar o time, para ter mais alternativas, porque o campeonato é muito longo. O Brasileirão, em geral, ele é assim, mas às vezes a gente não consegue identificar na largada um time que vá assumir uma vantagem, e aí na quinta, na sexta rodada a gente começa a identificar isso. Então vamos esperar um pouco. Eu vejo que nesse momento não há esse time. Eu acho que o Grêmio Internacional pode se colocar, porque a vitória ela traz confiança. Isso é do ser humano. O cara, para trabalhar bem, para ter sucesso na vida, o cara tem que ter uma autoestima boa, tem que confiar no que faz. E um time de futebol é assim. Quando todo mundo começa a desconfiar do trabalho que está sendo feito, o time tende a afundar. Então vitórias, elas trazem confiança. Confiança faz com que o time jogue melhor. Então eu acho que as primeiras rodadas serão decisivas. E acho que o Grêmio e o Inter podem ficar entre aí os 4, 5 candidatos ao título. Tem tudo para se colocarem como candidatos ao título, repito, porque não vejo hoje nenhuma supremacia. Acho que essa paridade, o equilíbrio vai ser a marca desse Campeonato Brasileiro.